E aí, rapaziada, beleza? Então, acredito que a galera tá curiosa aí pra saber, né, o que aconteceu com o nariz do Thunder Gazer. E eu queria aproveitar, né, antes de mostrar aí o resultado do avião e até o estágio que ele tá, para poder mostrar um pouquinho pra galera o que é o SLC. Outro dia, analista, surgiu uma dúvida com relação a isso, né? Então, SLC quer dizer Super Light Covering. E eu vou mostrar para vocês aqui nesse Nobler ARF, que é do meu filho. Sofreu uma queda, né? Ele disse que o avião não respondeu ao comando. Ele fez um looping e acertou o avião de barriga no chão, né? Então isso a gente resolveu trocando o push rod, porque realmente o push rod que vem no kit é uma grandíssima porcaria, mas isso não é o caso, né? Então a gente está fazendo aí a reforma do avião. E aqui atrás, ó, vocês podem ver, né, as superfícies enteladas com o SLC, aqui a fuselagem também, né? Então esse é um filme plástico aí de Mylar que funciona como se fosse um monocoat. Ele é termoadesivo e termorretrátil, e inclusive ele pode ser reposicionado algumas vezes, né? Pra você tirar aquelas ruguinhas da ponta da asa, etc e tal, né? E o que eu faço? Depois que ele está entelado aqui, como vocês estão vendo, né? Você aplica ele com o ferrinho, e as pontas das asas é legal fazer com o soprador, né? Aqui eu fiz todo o entelamento também com SLC, e aí é que vem a segunda etapa do processo, né? A gente dá umas demãos de dope, eu costumo dar 2 demãos de dope cru com o pincel, e eu não lixo entre as demãos, né? Eu não dou nenhum tipo de lixada. Depois eu venho com o Silk Span molhado, né? O Silk Span sempre muito molhado. Quanto mais molhado você usar, melhor, lógico, né? Manusear com cuidado para não esgarçar o bichinho. E você aplica ele por cima do SLC, tá? Eu vedo as beiradas aqui, né? Tudo com o dope. E o que acontece é assim, né? Eu estou esperando para poder usar a pistola nos 2 aviões, né? Porque o Thunder Gazer eu também fiz o entelamento dessa forma, né? E aí vocês podem ver que fica um entelamento, ó, extremamente resistente, né? Eu tenho alguns outros aviões que eu usei essa técnica, inclusive um P-51 da Brodach, né? Que acabou dando uma acertada no chão aí de nariz, e a asa ficou intacta, né? Então, a vantagem desse processo é que você tem uma asa muito mais rígida, porque o que vai acontecer agora? Tanto em um modelo quanto o outro, eu vou aplicar a dope agora em cima do Silk Span com a pistola de pintura. Então, antes de eu aplicar o dope, eu carrego a caneca da pistola com um pouco de thinner, né? E eu aplico uma camada de thinner antes. Esse thinner, ele vai derreter o dope que está por baixo desse Silk Span aqui, né? E aí o que acontece? Na sequência eu já carrego a caneca com mais dope diluído com thinner 50-50 e já aplico a primeira camada de dope. Então, como o dope de baixo ele já está derretendo por causa do thinner, quando você aplica essa outra demão por cima, o Silk Span ele meio que funde com o Mylar do SLC, criando aí um revestimento extremamente resistente, né? Então aquele papo de aparecer aqueles furinhos misteriosos que depois você tem que ficar remendando, isso não acontece, né? E ele também não descola, que nem a porcaria do monocoat. Vocês me desculpem, eu sei que tem gente aí que gosta do monocoat, etc e tal. Eu não faço avião com isso, né? Então, tá aqui o exemplo, tá? Eu queria ter mostrado isso antes, mas então tá aqui, ó, a superfície de cauda, a fuselagem, ó, toda entelada com SLC, né? Ele inclusive pode ser usado para substituir o próprio Silk Span, né? Para dar acabamento, porque você pode entelar o modelo todo com SLC e ele dispensa maiores acabamentos. Ele aceita pintura, você tem que dar uma lixadinha nele aí com lixa 600, alguma coisa assim, para dar aquela, né? Aquela superfície mais áspera para que a tinta possa grudar, lógico. Lembrando que nunca a gente pinta sem ter um fundo por baixo, né, gente? São coisas óbvias, né? Então, o Nobler tá aí para vocês poderem ver, mas o foco aqui é o nosso querido Thunder Gazer, né? Então, vou encostar o Nobler um pouquinho mais para cá, para ganhar espaço.
Porque quem falou que esse avião era pequeno, eu vou dizer pra você, errou muito, porque, cara, ele quase não entrou no porta-mala do Palio outro dia, quando eu fui lá na Stunt, né? Eu pesei lá na Stunt Hobby na balança do Martin, ele deu 886 gramas, como vocês puderam ver nas fotos que eu pus na lista. E lógico, de lá pra cá, né, então a gente já fez mais algumas coisinhas. Mas aqui tá o nariz, né, o resultado. Já coloquei o bloquinho aqui, né, vocês podem ver a peça moldada, como ficou, né. Já fiz aqui o arremate também com o epóxi com microballoon. É sempre muito importante você misturar microballoon quando você fizer cola epóxi em lugares que vão ficar aparentes, né, porque o microballoon ele ajuda a epóxi a ficar mais lixável, vamos dizer assim, né? Então o nariz está praticamente pronto, falta o canopy aqui, que isso aí é só detalhe estético, então eu não vou me preocupar com isso agora, né? Então, aqui por baixo, o túnel da pipa já está praticamente pronto. Eu vou trabalhar agora, o próximo passo é na instalação do trem de pouso, né? Que o que acontece? A pipa caprichosamente ficou um pouquinho mais alto que o nível aqui. Então eu vou ter que colocar os bloquinhos com cerca de 4 milímetros salientes aqui, né? Até aí não tem problema, né? A gente vai usar um trem de pouso de fibra de carbono Duosni, muito bem feito por sinal, não deve nada aí aos gringos, né? E aqui, ó, né? Vou dar a dica do nariz, tá? Porque não sei se vocês conseguem ver que o backplate do spinner aqui tem uma certa distância do nose ring aqui. Isso não foi acidente de percurso não, viu gente? Isso foi proposital. Porque agora, o que eu vou fazer? Eu vou colocar outros nose rings, né? Eu vou cortar com compensada de 1,32 para dar, né, um acabamento melhor. Lógico, eu não vou deixar esse gap. Só que tem uma coisa, né? A gente não sabe ainda como que vai ficar a trimagem desse avião. Então os montantes do motor eles já foram colocados aqui, seguindo a planta, né? Tem um grauzinho para baixo, um down thrust aí, que a gente colocou. Mas o Fitzgerald já falou que, por exemplo, o avião dele voa com mais grau, né? mais down thrust do que o que está indicado na planta. Então, é legal se você lembrar de deixar um pequeno espaçozinho entre o backplate do spinner e o nose ring, para que depois você faça os devidos ajustes aí de offset do motor, né? Às vezes precisa um pouquinho mais de offset para o lado, etc e tal, aí você faz muito justo e depois você, né, tem que lixar, etc e tal, e como o avião vai ser todo pintado, a gente tem que levar esse tipo de coisa em consideração. Né? Então o túnel da pipa tá aqui, a pipinha tá, né, de fibra de carbono, a gente ainda não cortou. Eu acho que está ficando muito legal. Então aqui eu vou montar uma capa que vai por cima da pipa para continuar com o desenho arredondado, né, aqui da parte de trás. Eu já vi, por exemplo, né, o Roberto lá do Ibirapuera, ele fez o Trivial Pursuit dele e aqui ele fez tudo reto, né? Ele pegou e fez tudo reto, etc e tal. Não que eu não tenha gostado, né, que os aviões do Roberto, nossa senhora, o acabamento dele é maravilhoso, né? Mas eu achei que o fundo chato ficou feio, né? Não é nem uma questão de acabamento, é questão de design do modelo. Então eu acabei fazendo aqui, como está na planta, a parte de trás da fuselagem, né? Aqui é moldado também, tá legal? Vocês podem ver aqui, ó, esse fiozinho preto que tem aqui, né? Isso aqui é carbon veil. Também, do mesmo jeito que eu fiz o nariz, eu fiz aqui, tá? A biquília removível, que eu ainda tenho que fazer só a capinha para dar o acabamento, né? E eu já terminei praticamente aqui o acabamento dessa peça traseira aqui, né? Eu chamo de tailpiece. Então, tá indo tudo muito legal. Eu fiz um acabamentinho aqui, ó, com compensada para não desbeiçar, é sempre muito importante, né? Desse lado de cada fuselagem não precisa, porque ele já tem o Doppler de compensada por dentro. Então aqui não desbeiça, mas aqui não tinha. Então, um acabamentinho assim é sempre muito legal. Lógico, falta dar uns outros acabamentos aqui, etc e tal, mas o avião ainda não está propriamente na fase de acabamento, né? E aqui o estabilizador e o profundor já coberto com o carbon veil. Então, uma coisa que eu notei, gente, ó, eu não sei se vocês conseguem escutar aí, mas ó, o veil, depois que o dope seca, tá? Porque aqui a gente deu 2 demão
de dope um pouco diluído para grudar o Carbon Veil, e depois eu dei mais uma de dope puro. Eu pretendo dar mais uma ainda de dope puro no pincel, né, dope 100%, e depois lixar para atingir o acabamento, porque pelo que eu pude levantar, afinal de contas é a primeira vez que eu estou usando esse tipo de material, a gente lixa até você chegar realmente no tecido de carbono, né? Esse é o objetivo. E aí você vai dando dope, lixando, dando dope, lixando, até você atingir a superfície própria, aí pronta, né? Na verdade, lisa, para você poder fazer a pintura, porque a pintura, ela vai apenas refletir o acabamento que você deu. Então não existe na pintura eu acerto, né? A pintura é o jeito que você colocar no avião, ela vai ficar. Então se você não der um acabamento bacana, né? Não vai. Então é assim, eu particularmente não gosto muito do monocoat, porque com o tempo ele solta, né? Eu tenho aí alguns aviões ARF, lógico, né? RF é China Coat, etc e tal, mas eu vejo que mesmo a galera que dá acabamento com monocoat, aí usando o produto top de linha, né, Ora Cover, o próprio Monocoat, etc e tal, com o tempo vai soltando tudo e não é esse bem o meu objetivo. Além do que, né, gente, lógico, né, eu já contei para um monte de gente, um sonho meu é poder participar do NETS, né, etc e tal, e lá não tem essa, né, lá você tem que mostrar o acabamento, tem o BOM, etc e tal, então nada melhor do que a gente já começar a treinar desde agora, né. Então eu estou muito feliz com o resultado do Geyser. A traseira ficou aí bem, né, homogênea. A gente vai fazer essa capa da pipa agora, né? E logo mais eu vou entelar aqui também. Eu estava na dúvida se eu ia entelar ou se eu ia chapear a estrutura do leme, né? Porque essa madeira que eles mandaram no kit, a madeira é maravilhosa, não tenho o que falar. Mas essa porcaria quebra toda hora. Você encosta, você dá uma distraída, qualquer coisinha, e essa balsa ela é muito frágil, né? Lógico, contest grade a gente sabe que é assim. Então eu estava pensando, pô, vou chapear. Mas eu acredito que o CG do avião, ele já está começando a ficar no lugar ideal, né? Sempre a gente monta o avião, o que eu digo monta é encaixar as peças, colocar os parafusos, etc e tal, e ver a evolução do CG, porque não adianta nada, né, se montar um avião bacana, se você vai ter problema com o CG, vai ter que ficar colocando chumbo. Então, poxa, eu já sei que o motor é aquele, a pipa é aquela, tem um spinner, uma hélice, um trem de pouso, tudo isso vai na frente do CG. Então, quer dizer, fazer um avião com um pouquinho a coisa peso de nariz, eu acredito que tá legal. Agora, fez com peso de cauda, aí ferrou, né, cara? Porque tem aquela máxima, né? 1 grama na cauda é 10 no nariz. Então você vai ter que começar a acrescentar um montão de peso para ter um avião na mão, né? Então é assim, esse material Carbon Veil é fantástico, é que nem eu li no Stunt Hanger, né? Os caras falaram que ele dava um acabamento que fazia uma casquinha mais dura, e isso é muito legal, porque você vai lixar e com certeza você vai ter uma superfície muito mais propícia, né, a receber o fundo aí e tal, para você ter um acabamento de primeira, né? Então agora a gente vai fazer a instalação do trem de pouso, depois vem a capa da pipa, né? Eu ainda tenho que fazer o acertinho aqui do nariz para poder montar o spinner, que eu ainda tenho que cortar um pedacinho lá do biquinho com o eixo lá para poder colocar, né? Vocês sabem como é que prende esse spinner, eu vou ter que fazer esses acertos, mas nós estamos entrando na reta final. Então aqui logo mais eu vou fazer aquilo que eu falei lá do Nobler, né? A gente vai, quando for fazer um, já vai fazer o outro também. E depois vai entrar aí para a pintura, né? E é por isso que a gente está trabalhando nesses dois modelos ao mesmo tempo. Porque, assim, normalmente aonde eu estrago tudo que eu fiz é a hora que eu vou fazer a pintura. Né? Eu não sei se isso acontece com outras pessoas, mas eu normalmente acabo acrescentando um pouquinho de peso demais. Então, a gente vai pintar com duco branco, né? O branco duco é o único branco que não amarela com o tempo. Sem falar que é a tinta que eu tenho aqui no momento, né? Então, a gente vai fazer a devida diluição e depois que tiver já com fundo lixado, etc e tal, nós vamos pintar primeiro esse Nobler aqui. Por quê? Porque se eu não gostar do jeito que ficou, eu vou meter a lixa d'água nele, vou tirar toda a tinta, vou dar fundo de novo, vou fazer todo o processo de novo, até eu conseguir acertar uma pintura decente, né? Aquela pintura que fica lisa, que não, né? E aí, depois que eu conseguir fazer isso com esse Nobler, aí sim eu vou passar aqui pro nosso querido Thunder Geyser, né? Então,
o próximo vídeo que eu fizer, eu vou aproveitar e vou mostrar para vocês um pouquinho do Superfil, que é um material extremamente interessante para você ter na sua oficina, né? E uma coisa que eu queria dizer, né, no vídeo é que eu vejo assim, que a gente fala de Superfil, SLC, né, o SLC e Carbon Veil, e isso tudo parece assim um pouco estranho para a maioria das pessoas, né, a maioria dos praticantes de VCC. Então é muito importante que mais pessoas procurem aprimorar a sua técnica de construção, né? Porque, pô, o avião com a entelagem, etc e tal, pesou 886 gramas, então nós estamos trabalhando com uma meta de 1.700 gramas, pronto para voar sem combustível, lógico, né? Eu acho que é uma meta ousada, porque isso me colocaria até no nível aí de peso de aviões que voam no NETS, etc e tal, né? E isso é uma coisa legal, lógico que o kit, né, a qualidade do kit é extremamente importante, né? A madeira do kit para você ter um resultado legal que, né, gente, assim... E montar o avião reto, né? Não adianta nada você fazer leve se o avião tiver aí todo torto, né? Por isso que a gente investiu no jig do Bob Hunt também, né? Agora, quando eu sair de férias no final do ano, eu vou construir outra asa, né? Eu tenho o projeto aí de fazer um outro Thunder Gazer elétrico. Eu já tenho, inclusive, o motor e alguns equipamentos aí, né? Tô sendo aí assessorado pelo Bob Hunt, mais uns camaradas aí que vão me ajudar a poder desenvolver esse processo aí do elétrico, né? Mas quando eu fizer a próxima asa, eu vou fazer alguns vídeos para mostrar para vocês como que funciona esse jig do Bob Hunt, né? Que é outra coisa também que me surpreendeu, o pouquíssimo número de pessoas que conhecem esse tipo de jig, né? Então, gente, esse é um dos propósitos de eu estar fazendo, né? Esse trabalho de divulgação aí da minha montagem. Gostaria que todos soubessem que eu não tenho a mínima intenção de parecer melhor do que alguém mesmo, porque eu fiz 300 mil cagadas aqui nesse avião, e é assim, entendeu? Que a gente vai. Então eu não me julgo melhor nem pior do que ninguém, eu apenas gosto de usar novas técnicas, eu gosto de aprender, de evoluir, e é assim, né? A gente vai metendo as caras, então, falar que eu não errei... Não, aqui ó, nos cantinhos, por exemplo, onde vocês podem ver esse overlapping, aqui mesmo onde eu tô com o dedo, ó, o Carbon Veil, ele tá um pouquinho fofinho aqui, bem aqui, ó, eu consigo sentir. Aqui nos profundores, eu também, ó, aqui eu acho que tá bem visível até, ó, eu não sei se vocês vão conseguir ver onde eu tô com o dedo aqui, ó. Então, eles têm uns lugarzinhos onde o Carbon Veil ele não assentou direito. Eu já esperava isso, porque, como eu disse, é a primeira vez que eu estou trabalhando com esse material. Então, teve alguns lugares que eu consegui resolver isso dando umas pinceladas com thinner. Só thinner puro, que aí ele derrete o dope, né? E o material assenta. Então, eu vou tentar fazer isso mais algumas vezes, mas... A hora que eu lixar, se tiver fofo, vai lixar, vai tirar, eu vou ter que fazer um remendinho aí, etc e tal. E isso é uma outra coisa muito interessante do Carbon Veil, porque você passa a mão aqui no overlapping, ó, e você praticamente não sente, né? Tamanha a qualidade do material, porque tem outra, viu, gente? Não é qualquer Carbon Veil não, né? Esse aqui tem que ser da ACP Composites, né? Comprar Carbon Veil, aí eu vi até no Stunt Hangar muita gente reclamando que a hora que vai passar o dope, que o Carbon Veil ele desfaz, né? Esse aqui não desfez, eu passei o pincel várias vezes, inclusive de um sentido para o outro, etc e tal, até para testar mesmo o material, e não aconteceu nada disso, né? Antes de vocês perguntarem, ele tá assim porque ele tá sem o push rod, tá, gente? O push rod é um pé no saco para colocar, então ele só vai pro avião agora quando o avião for montar para voar. Ele já tá regulado, tá tudo zerado, né? Então a gente está chegando aí nos finalmente da montagem. Tem muita gente que eu precisaria até agradecer, né, de tanta ajuda que me deram aí. Mas isso aí a gente faz num outro videozinho, né? Quando a gente estiver no churrasco da inauguração aí do Thunder Gazer. Então, galera, é isso aí, né? A gente está trabalhando aí naquilo que dá, né? No ritmo que a gente pode, porque a vida nesse país está ficando cada vez mais maluca, né? A gente não sabe nunca o que vai acontecer na hora seguinte.
Então tá assim, bastante complicado aliar montagem, trabalho, família, treino, etc, etc. E é por isso que, inclusive, eu tô até meio que inclinado a me dedicar um pouquinho mais à montagem e término desses aviões aqui, para eu poder terminar a minha esquadrilha para o ano que vem, né? Esse ano a gente sabe que ainda tem mais algumas competições e tal, então se eu não aparecer, não é maldade não, gente. É que a coisa tá bastante complicada e eu tenho que focar aqui no término das minhas montagens, né? Então, fica aí, né, o lance da entelagem com o SLC, o Carbon Veil, etc e tal. Espero que vocês tenham gostado, né? E logo mais a gente volta com esses aviões já num estágio de acabamento mais evoluído, né? O próximo videozinho que eu fizer, provavelmente eles já vão estar no fundo, prontos para ganharem a pintura, né? Que aí a gente vai falar de como foi esse processo, né? De dar o acabamento, etc e tal. Que essa fuselagem aqui, eu ainda vou cobrir ela inteirinha com o Carbon Veil, né? Os flaps também, né? E depois ainda tem mais um ali na bancada, que é o Magnum, o kit do Magnum da SIG que eu estou montando. Ele já está pronto para receber o Carbon Veil, mas primeiro eu vou fazer a fuselagem do Thunder Gazer, porque essa é prioridade, né? O Magnum é um avião que era tipo um desejo da época que a gente era moleque, né? A gente praticava na época que saiu o kit, então eu sempre tive esse sonho de montar esse avião. Então é um avião que eu estou montando mais para voar umas 2 vezes por ano aí, ficar bem bonito e pendurado na parede. Então, ele vai esperar, porque se faltar Carbon Veil, eu não sei se o que eu tenho aqui, eu tenho uma boa quantidade, mas eu não sei se eu tenho o suficiente. Porque o Magnum, ele é a asa toda chapeada, são asas de isopor, né? Então lá vai uma quantidade considerável de Carbon Veil. Então se faltar e alguém tiver que esperar, que seja ele, porque ele não é prioridade, né? Esse Noblerzinho aqui vai voar com LA-46, eu acredito que problema de motor aí, né? Potência não vai faltar, porque é um avião que realmente eu quero que fique bom, né? Eu nunca tive um Nobler, acho que todo o piloto de VCC sonha em ter um Nobler, né? E a gente tá trabalhando bastante nesse aqui, inclusive fiz uma carenagenzinha aí pro motor, ainda tá faltando uma mirrequinha de acabamento, né? Mas achei que ficou bem style, uma bela bocona aqui, né? Se marcar, vou meter uns dentes aqui, que nem os caras falam lá nos Estados Unidos, que nem o P40 tinha, né? O teeth, né? Muito bem, né? E esse Noblerzinho tá ficando muito legal. Mas, vou dizer, viu? A qualidade do ARF da Top Flight aí muito ruim, viu, gente? É um modelo que para ficar bom você tem que fazer aí uma série de modificações, né? Mas já ele vai estar voando e a gente está muito feliz com o resultado que está tendo, porque esse aqui a gente está fazendo aí para ver se o Murilo, meu filho, né, volta aí a brincar com a coisa, porque agora que ele fez 18 anos, né, e quer dizer, ele tá para fazer e descobriu que existe as menininhas, né, o bichão nem fala mais nada de voar aviãozinho, né? Mas vamos lá, a gente vai deixar esse Nobler bonitinho e tenho certeza que ele vai voltar à brincadeira aí. Bom, vocês já devem estar com o saco cheio de escutar eu falar, então agora eu vou parar o vídeo, que eu vou pegar o SLC ali, vou entelar a parte traseira, né, que depois eu tenho que pôr um silk spanzinho também, etc e tal. E vamos dar sequência aí nos processos para poder botar esse avião para voar o mais cedo possível, né? Então não vejo a hora de aterrorizar aí a concorrência, na minha competição com o meu Thunder Gazer. Então, né, isso aqui também é parte do meu processo de pressão psicológica em cima dos concorrentes, né? Deixar eles desesperados aí, né? Falar, pô, como é que faz, né? Vou ter que correr atrás aí do cara com Thunder Gazer com NA61 pipado. Vai ter mesmo, viu, meu filho? Porque se você não se esmerar, eu vou passar por cima de você, viu? Então... Então é isso aí, gente, tá? Obrigado pela atenção, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E logo mais a gente volta com esses aviões aí no fundo pra poder mostrar como é que foi esse processo e falar como é que a gente vai estar pintando esses bichinhos aí. Tá ok? Então, falou, galera. Abraço!